Olha, hoje é o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, dia 31 de março, e eu gostaria de fazer algumas reflexões à luz da realidade acerca do momento que a gente vive neste vale e no país inteiro. Quero dizer que saúde e nutrição são direitos básicos de cidadania, mas que infelizmente estão comprometidos pelo agravamento da pandemia e todo o caos sanitário que a gente vive. Na verdade, nutrição e saúde são direitos assegurados pela própria Constituição. A Constituição é que também garante o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o grande financiador de toda a política pública de saúde. Não é? É um sistema conduzido a três mãos. É o que se chama de sistema tripartite, onde o governo federal financia e coordena, e estados e prefeituras executam as políticas públicas de saúde. Infelizmente, na atual pandemia, o governo federal, embora tenha financiado, não cumpriu outra função importante que foi de coordenar. E não cumpriu essa função exatamente porque o nosso presidente é totalmente despreparado para a função que exerce e para a qual foi eleito. O próprio presidente diz que sua formação é a arma, é o tiro, é a bala. Ele se mostra totalmente despreparado para a administração pública. Então, a irresponsabilidade do presidente foi tão grande nessa pandemia que ele terminou encobrindo as irresponsabilidades também de muitos prefeitos e governadores, que pegaram os recursos, mas não aplicaram como deveriam aplicar, ou seja, não investiram em medidas eficazes contra a pandemia e, portanto, contribuíram também para o caos que a gente vive, né? Então, não foi somente o coronavírus quem matou e mata. As irresponsabilidades e negligências das administrações públicas também foram fatais. Uma das questões mais polêmicas são os decretos sanitários. Foram centenas de decretos sanitários instituídos por prefeitos e governadores no último ano, no ano de pandemia. Não é? Os decretos sanitários são importantes, eles objetivam evitar aglomerações e, consequentemente, conter a virose pandêmica. São recomendados, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. O grande problema é que os decretos caíram no descrédito. As pessoas não acreditam. Não acreditam porque foram, como já disse, muitos decretos instituídos, baixados, mas que a pandemia só se agrava e as aglomerações não são contidas e a virose se espalha, se prolifera, se dissemina. Não é? Mas qual o grande problema dos decretos? Por que o fracasso dos decretos? Exatamente porque eles fecham as atividades que não aglomeram, as atividades consideradas não essenciais, e mantêm abertas exatamente as atividades que mais aglomeram, que são as atividades essenciais, ditas essenciais, né? Comida, farmácia, transporte, bancos e outras. Então não adianta você fechar o que não aglomera e abrir o que aglomera. É uma contradição dos decretos que as pessoas não entendem. Então, isso realmente resulta no descrédito desses decretos. Mas além de não serem úteis ou não serem úteis como deveria para conter as aglomerações e o vírus, eles terminam também comprometendo a economia e agravando o desemprego. E aí vem uma outra questão. Por que o fracasso dos decretos? Também porque vivemos num país extremamente injusto e desigual. Grande parte da nossa população economicamente ativa vive na informalidade, no subemprego, no desemprego, não tem renda certa, não tem renda fixa. Precisa matar um leão por dia para levar alguma coisa para casa, para pagar o aluguel no final do mês, senão vai para a rua, para exatamente pagar uma conta d'água e de luz. Então, vão fazer o bico, vão atrás de um emprego temporário, não tem condições de ficar em casa, porque nem casa tem. Às vezes tem uma casa com 1 ou 2 vão para muita gente, crianças e adultos.
Então, se essas pessoas precisam sair, não tem como ficar em casa porque não tem auxílio. O primeiro auxílio não foi suficiente porque não houve complementariedade de prefeituras e estados, não ajudaram socialmente como deveria ajudar. Esse segundo auxílio, ele é ainda menor, abarca menos pessoas e tem realmente menos parcelas e recursos ainda mais reduzidos, não é? Então, não há como o trabalhador ficar em casa, porque se ele não paga o aluguel, vai para a rua. Então, ele tem que ir para a rua para lutar pela sua subsistência, pelo seu almoço, pelo seu aluguel, para o pagamento de sua conta. Muito difícil para grande parte dos trabalhadores que não têm carteira assinada, que não são funcionários públicos, não é? Enfim, é uma realidade triste. Mas há um outro problema, uma outra negligência de prefeitos e governadores que contribui para o fracasso dos seus próprios decretos, que é a falta de testagem. Testagem em massa, recomendada pela ciência. Quanto mais você testa e quanto mais você exatamente tem testes de qualidade, mais você exatamente evita a proliferação do vírus, porque você elimina o perigo dos assintomáticos. Os assintomáticos são os que mais contaminam, disseminam o vírus, porque eles saem por aí sem saber que tem a doença. E a testagem em massa, bom, se não é possível testar todo mundo na cidade, você testa pelo menos as pessoas mais expostas ao público, não é? Mas nem isso houve. Então você tem que testar um grande número de pessoas, uma testagem seguida para você exatamente fazer com que identifique pessoas que estão com o vírus e não sabem e possa isolar essas pessoas, evitar que elas realmente disseminem a virose. O outro problema, a qualidade dos testes. Muitos dos testes adquiridos por prefeitos daqui ao extremo norte, ao extremo sul, foram testes sem qualidade, muitos falsos positivos, muitos falsos negativos. Muita gente que não estava com a doença foi testada para a Covid e se isolou sem necessidade, outros que estavam com o vírus foram liberados porque os testes deram negativo, não há contraprova laboratorial porque os prefeitos não querem gastar, ou não querem gastar com o que realmente é útil. Então, esse é o grande problema, né? Ou foi o grande problema, e continua sendo a falta de ações mais eficazes, com base científica, para conter a virose pandêmica, né? Bom, o que é que acontece? O coronavírus surge no Brasil em ano eleitoral. Então, muitos prefeitos priorizaram suas reeleições ou a eleição dos seus apadrinhados. O índice de reeleição e eleição dos grupos que estavam no poder foram índices nunca antes vistos no país, exatamente porque os prefeitos se tornaram muito poderosos, porque tinham e têm nessa pandemia muitos recursos, sem coordenação, investiram investiram em muitas coisas sem necessidade, gastaram em muitas coisas desnecessárias, quando na verdade poderiam terem tomado atitudes melhores, não é? Então, muitos gastos desnecessários, contratações em massa em troca de voto, contratações temporárias, barreiras sanitárias como cabide de emprego, ineficientes, uma piada de mau gosto, não é? Então, esse foi o grande problema, ou é o grande problema, não é? Outra questão também que contribuiu para o fracasso dos decretos você começar uma campanha de vacinação sem vacina. Nós alertamos o povo sobre isso num vídeo anterior, há meses atrás, quando iniciaram essa campanha esdrúxula. Muita gente se acomodou, imaginando que tinha vacina e não tem, ainda não tem. O que é que aconteceu também? Uma campanha de vacinação sem vacina, os riscos de você começar uma campanha de vacinação sem vacina, o exibicionismo político dos prefeitos, cada um com sua caixinha de vacina se exibindo nas redes sociais e nas ruas, carreatas, né, para algumas doses de vacina, se exibiu muito politicamente para pouco.
E, portanto, muita gente achou que estava tudo bem, a vacina tinha começado, tinha chegado e até hoje não tem suficientemente. O resultado de tudo isso é o agravamento da pandemia, com tantas irresponsabilidades, negligências e omissões. Não poderia ser diferente. A pandemia se agrava e a gente realmente não sabe quando ela vai se acabar. O pesadelo continua. Ela nos tira o sono, nos tira a tranquilidade, nos tira a vida. Lamentável.